para você que nos assiste neste momento tão especial. Sonhamos com essa vigília, planejamos, oramos e estamos muito felizes com a sua participação, seja aí na igreja, na sua casa, em qualquer lugar que você estiver acompanhando pelas redes sociais. Adventistas Norte Pará, receba aí o nosso abraço aí desta vigília especial na presença de Deus. E eu quero dizer que o motivo de estarmos hoje convocando todos vocês para essa vigília é porque nós estamos encerrando hoje a nossa Semana Santa especial. Eu penso que você deve ter participado, quem sabe assistindo, dirigindo um ponto de pregação, tendo um pequeno grupo na sua casa. E aí, gostou da Semana Santa? Valeu a pena? Quantas pessoas foram abençoadas? Milhares de vidas foram alcançadas. E nós estamos aqui hoje para agradecer todos os nossos pastores, anciãos, diretores de ministério pessoal, todos os adolescentes que participaram, jovens que participaram, e dizer muito obrigado a vocês, porque realmente a Semana Santa foi diferenciada, vidas foram alcançadas, reavivamentos aconteceram, e Deus seja louvado por todo esse movimento, e nós queremos celebrar juntos agora mais essa conquista da Igreja de Deus aqui na Associação Norte do Pará. Bom, eu quero mandar um abraço muito especial e para algumas pessoas aqui. Eu estive semana passada no distrito de Águas Lindas, e ali eu preguei na igreja de Águas Lindas 2. Irmãos, eu disse que ia mandar um abraço para vocês. Está aí o nosso abraço. Bem-vindos aqui à nossa vigília. E também aos nossos irmãos da igreja de Castanheira. Eu sei que a igreja aí está cheia, lotada. Olha aí o meu abraço para vocês. Foi muito bom passar uma manhã aí com os irmãos da igreja de Castanheira. Um abraço também para os irmãos de Castanhal. Tive o privilégio de essa semana estar participando com vocês aí da Semana Santa. Deixa aí o meu abraço, o meu carinho para todos vocês. Os irmãos também de Anetama e todas as demais igrejas aí de Castanhal. Foi muito bom poder aí sentir a vibração de vocês na Semana Santa. Bem, eu quero também dizer aqui para os irmãos de Barcarena, estive aí também essa semana, deixar um abraço para vocês. E hoje pela manhã, eu tive a alegria de estar no distrito de Capanema com o pastor Michel. Já começamos ali bem cedinho, 7 horas da manhã. Vou pedir ao pastor João Batista que projete para nós aí um pouco das atividades que tivemos hoje ali com os irmãos. 2 igrejas hoje fazendo a inauguração. Aqui está a Igreja Central de Capanema, que foi inaugurada hoje. Vamos ver, João, olha aí. Dê uma olhada nessa foto antiga, realmente uma grande modernização da fachada. Parabéns aos irmãos aí. Eu sei que vocês estão reunidos, participando com a gente deste culto. Fica aí também os parabéns para vocês. Agora temos mais uma igreja também aí, João, foi a outra igreja que foi inaugurada aqui. Não me lembro o nome desta igreja agora, me deu um apagão aqui. Genivaldo, mas olha, um abraço para vocês, parabéns aí por essa conquista, realmente foi um movimento muito bonito. Aí está a nova fachada, vamos ver se tem aquela terceira foto, onde nós fizemos com todos os irmãos. Foi maravilhoso, saímos de Capanema 2 da tarde, chuva, e aqui estamos para celebrar esse momento com vocês, ansiosos na expectativa da bênção de Deus, porque faremos nesta tarde o que nós mais amamos, que é aprender da palavra de Deus. E aí, você gosta de aprender a palavra de Deus? Está com o coração aberto para o que você vai ouvir? E aqui fica uma dica para você. Tudo o que você ouvir, guarde no seu coração, copie em algum lugar e multiplique isso para que isso se transforme também em bênçãos para outras pessoas que você tem contato. Bem, nós vamos agora conhecer um pouco do convidado desta tarde. Nós vamos saber de onde ele vem, quem ele é, o que ele faz. E o pastor Jeremias, que é o nosso ministerial e também departamental de Lar e Família, está conosco aqui, fará a sua saudação e vai apresentar também aqui o nosso palestrante desta tarde. E logo em seguida vamos para esse seminário sobre Apocalipse 13 e o decreto dominical. Pastor Jeremias. Pastor Paulo, que bênção, que bom que nós já estamos com vários irmãos aqui e várias igrejas da Associação Norte do Pará e pessoas de fora também da nossa associação. Que bom que nós temos a oportunidade de estar juntos nessa tarde para esse tema que é tão importante, que é tão especial.
Nesses últimos anos, em especial agora por causa da pandemia, em 2020 e 2021, muitas pessoas se despertaram para estudar, para aprender, para aprofundar o seu conhecimento acerca das profecias bíblicas, principalmente aos livros de Daniel e Apocalipse. Apocalipse 13, Apocalipse 17, Apocalipse 18. E nessa tarde, ninguém melhor do que o pastor Diogo para falar conosco acerca desses temas que são importantes. O pastor Diogo, lendo um pouquinho da biografia dele aqui, ele tem 41 anos e é mestre em estudos judaicos pela Universidade de São Paulo. Também foi pastor em São Paulo durante 16 anos. Há 16 anos trabalha na Casa Publicadora Brasileira. Desde 2016, ele atua como coordenador do setor editorial de livros. E inclui livros teológicos, livros denominacionais, materiais de comportagem e também materiais para a divisão sul-americana. É autor de livros e artigos, tem publicações pela CPB, pela ACES e também pela Safeles, e atualmente colabora com a Adventist Review. E também, de maneira muito especial, ajudou e foi coautor do livro missionário de 2020, A Grande Esperança. Atualmente ele está organizando, ele é um co-organizador de um livro sobre hermenêutica também. Atualmente ele está fazendo doutorado pela Universidade Adventista de Del Plata. Pastor Diogo, meu amigo, muito obrigado por sua disponibilidade, muito obrigado pela sua presença conosco, que Deus te abençoe e te use poderosamente mais uma vez. Muito obrigado, pastor Jeremias, muito obrigado, pastor Paulo Godinho. Deus seja louvado, né, pelo que ele faz através de nós. E as marcas do ministério são as marcas da graça de Cristo, que realiza obras por nosso meio. E tudo que o pastor mencionou é algo que foi dado, foi concedido pelo nosso grande Deus. E esse verbo conceder, esse verbo dar, é um verbo muito marcante nas profecias, porque é o Senhor quem concede a soberania aos reinos, quem concede a soberania aos povos, e quem permite realmente que aconteçam coisas ao longo da história do mundo. Então, eu acredito que isso também faça parte da nossa vida pessoal. Aquilo que acontece em nossa vida é algo permitido, é algo possibilitado pela ação de Deus em nossa vida. E é um privilégio poder participar com os irmãos do norte do Pará. Um grande abraço a todas as igrejas. Eu fiquei imaginando, assim, como deve estar o clima aí nas igrejas, especialmente agora que estamos saindo de uma Semana Santa, não é? De evangelismo de Semana Santa. E eu vou dizer para vocês que eu já no sábado agora preguei, essa é a terceira vez que estou falando, e me sinto feliz, irmãos, por poder estar com vocês nesse momento tão importante para a associação em todo o seu território. Bom, queridos, nós temos um tema que é o decreto dominical. Esse é um tema que tem vindo, né, à tona, e é um tema muito importante. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, o cenário profético vai se desenvolvendo, ele vai se desenhando no horizonte. Por mais que a gente não perceba, pequenas mudanças, pequenas decisões políticas, pequenos avanços da história vão preparando o terreno, vão construindo o futuro desenhado na profecia. Mudanças culturais, mudanças tecnológicas vão também contribuindo para esse fator. Mudanças também relacionadas à própria superfície da Terra, a geografia, né, que lida com como se diz, a paisagem, né, que é alterada pela presença do homem. Essas mudanças que estão ligadas, né, estão todas ligadas entre si, a economia, a política, a cultura, tudo isso tem a ver, e Jesus nos ensinou que nós devemos observar o mundo, observar as coisas que acontecem no mundo, para saber se os sinais e os cenários desenhados pelas profecias estão se aproximando ou não. Então, hoje em dia, a gente tem pessoas que
depende muito, né, da abordagem, mas tem pessoas que pegam os fatos que acontecem nos jornais e interpretam de uma maneira muito exagerada, de uma maneira muito apimentada, de uma maneira sensacionalista, e geram um sentimento de emergência, um sentimento enfim, de pressa, de fanatismo nas pessoas. E aí, então, Jesus não volta no tempo que a pessoa está esperando, não somente com marcação de data, com ou sem marcação de data, mas aquela ideia de que os fatos já estavam acontecendo e, de repente, amanhã já está vindo um decreto, e depois de amanhã Jesus está voltando, e isso às vezes não acontece, e aí a pessoa, então, ela acaba desanimando, né? Ela acaba achando que tudo isso, estudar a Bíblia, estudar o Apocalipse, é fanatismo. E eu vou dizer para vocês que muitas pessoas, até mesmo, talvez, do nosso meio, já tenham passado por essa decepção. E isso é ruim, porque o Apocalipse, ele lida com grandes fatos, e os grandes fatos, eles não mudam assim, eles não se desenham de uma maneira abrupta, né, de uma maneira tão rápida quanto nós imaginamos. A pandemia nos mostrou que, por outro lado, né, vou colocar aqui uma ressalva, por outro lado, alguns fatos graves também acontecem rapidamente. E nós sabemos que os cenários ali, as situações do tempo do fim, vão ocorrer rapidamente. A partir do decreto dominical, as coisas vão ocorrer mais rapidamente. E nós aprendemos com a pandemia que muitas vezes alguma mudança mais drástica pode ter uma decisão importante de um dia para o outro. Sim, mas para chegar a esse ponto, algumas coisas precisam acontecer primeiro. Então, por exemplo, hoje, a guarda do sábado, ela seria a guarda do domingo e a guarda do sábado seriam o selo de Deus e a marca da besta, respectivamente? Tiago Arte já no seu tempo dizia que não, somente quando viesse o decreto dominical, aí que a guarda do domingo se tornaria um marco, né? Um marco evidente de que a pessoa está realmente recebendo a autoridade do poder romano. Então, temos que tomar cuidado com o extremo do fanatismo, com também o outro extremo da indiferença, ou seja, eu não quero estudar, eu não quero aprender, eu não quero me envolver, porque eu acho que isso, de repente, não vai acontecer mesmo, se acontecer, vai vir de qualquer jeito e eu não vou me preparar. Essa é uma postura perigosa, porque Jesus disse que nós deveríamos vigiar e orar. E a vigilância está com um olho na profecia e um olho na história. É assim que acontece a vigilância. Agora, se a pessoa é indiferente, aí a pessoa realmente ela está num caminho perigoso. Por outro lado, devemos evitar, logicamente, esses dois extremos, mas devemos, então, qual é o ponto saudável? Qual é o centro saudável? O centro saudável é aquele cristão que estuda a palavra de Deus, aquele que se dedica a conhecer as profecias e aquele que se deixa ser transformado por Deus, que se deixa ser transformado no seu caráter, que se deixa ser transformado no seu dia a dia, se deixa ser transformado na sua casa, que é uma pessoa missionária, uma pessoa que participa, levando pessoas para Deus. Não precisa ser aquele que sabe dar o maior estudo bíblico do mundo, ou aquele que, de repente, é o maior pregador do mundo. Não. No seu jeito de ser, no cabeleireiro, indo à padaria, no seu trabalho, seja qual for, na escola, seja uma luz para Deus, com aquilo que você pode ser, e Deus vai te abençoar. Bom, queridos, eu creio que mais importante até do que nós conhecermos as profecias, e Paulo já disse isso ali em 1 Coríntios 13, é nós termos o amor de Deus operando em nosso coração. Porque eu vejo que existem pessoas que estudam as profecias, mas tem ali um dragão no coração, né? Um dragão nos seus atos. E muitas vezes agem como as feras do Apocalipse. São feras na igreja, feras na comunidade, feras nos seus lares, que machucam os outros com suas palavras. E devemos tomar cuidado também ao falar de profecia para não ofendermos outras pessoas.
e não atacarmos simplesmente a igreja das outras pessoas de uma maneira gratuita. E Ellen White fala muito sobre isso, especialmente em relação aos nossos irmãos católicos. A gente tem que estudar o papel de Roma na história de uma maneira histórica, de uma maneira, vamos dizer assim, madura, de uma maneira equilibrada, apresentar isso, porque isso está nos livros da história, e entender que o católico médio, aquele que a gente conhece, ele não tem nada a ver com isso. E a gente tem que saber lidar com isso e tratar o nosso irmão católico com todo o respeito do mundo. Existem fatos históricos que aconteceram, que envolveram a Igreja Católica, e nós entendemos que a Igreja Católica também vai participar desses eventos no futuro. Porém, nós temos que entender que hoje, talvez isso não esteja em pauta tão claramente para eles, como instituição, talvez não esteja em pauta tão claramente principalmente para os fiéis católicos, e a gente tem que saber apresentar a mensagem, é o que Jesus falou. Nós temos que saber apresentar a mensagem, semear a mensagem de uma maneira correta, não é? E aproveitando as oportunidades de maneira sábia, e Ellen White também trata muito disso. A gente tem que ter sabedoria e bom senso para falar das profecias. Agora, outras pessoas vão, talvez, a gente não precisa falar sobre profecias. Vamos falar sobre o Evangelho, vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre perdão, sobre amor. Sim, tudo isso é importante, tudo isso é válido, tudo isso é essencial e está no centro, eu diria até, de tudo. Porém, não devemos esquecer que a Bíblia diz que as profecias são um meio de Deus guiar o seu povo ao longo da história. E sem as profecias, é como se estivéssemos andando sem uma lanterna na escuridão. Então, a gente não sabe qual vai ser o próximo passo, a gente não sabe o que fazer, e diz a Bíblia, não havendo profecia, o povo se corrompe. Ok. Nós temos, então, esse preâmbulo aqui, essa introdução, simplesmente para a gente, então, entrar no assunto da Bíblia, no assunto do Apocalipse. E para aqueles que não conhecem o Apocalipse, certamente estão, quem sabe, vindo aí dessa semana especial de pregações que nós participamos. O Apocalipse é um livro simbólico, mas é um livro que traz mensagens literais, mensagens importantes para o passado, para o presente e para o futuro. Ele cobre desde a queda de Lúcifer no céu até a nova terra que nós vamos experimentar com a graça de Deus e nós vamos participar e conhecer. E nós temos aqui no Apocalipse 13, nós temos mais um capítulo simbólico que também, logicamente, em toda a simbologia do Apocalipse, ela mistura elementos literais e elementos simbólicos. Elementos literais são aqueles que a gente entende, por exemplo, água é água, pedra é pedra, né? Nuvem é nuvem, animal é animal, e elementos simbólicos são as coisas que representam outras coisas. Então, você tem, por exemplo, o animal, que aparece aqui, uma fera, a besta, né? E geralmente pensa na palavra besta num sentido pejorativo, engraçado, mas aqui besta significa animal feroz, ou significa também um monstro, que é o que nós lemos aqui em Apocalipse 13. E eu convido você a abrir a Bíblia aqui em Apocalipse 13, abra a sua Bíblia aí na sua igreja, onde você está reunido, em qualquer lugar que você esteja assistindo, Apocalipse 13, verso 1. Abra sua Bíblia, eu dou um tempinho para você encontrar a passagem. E vamos ler juntos esse texto tão importante. Apocalipse 13, a partir do versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo:
Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Bom, vamos parar por aqui um pouquinho. Só para começar, Apocalipse 13 apresenta duas grandes bestas. Uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. O texto que nós lemos agora falou da besta que surge do mar. Essa besta é uma besta composta, é uma fera híbrida, ou seja, misturadas. Ela tem parte de um animal e parte de outro animal. E só por aí nós já começamos a ver que natureza tem esse animal, essa besta. Porque quando Deus, lá em Gênesis 1, criou os animais, ele criou os animais, cada um conforme a sua espécie. E aqui nós temos uma violação das categorias da criação, em que um animal se está com partes de outro animal, e assim não é um animal como Deus criou. Ele é uma aberração. Ele viola as categorias da criação e viola a autoridade divina. E no seu corpo, na sua corporificação, na sua forma corpórea, na sua imagem, na sua aparência, ele demonstra ser um inimigo. Ele demonstra ser algo perigoso, algo não natural e algo monstruoso. Existe todo um estudo, toda uma série de estudos na academia, ou seja, nos estudos acadêmicos, sobre a definição de monstro. E monstro sempre tem essas características. Ele é anômalo, ele é híbrido, ele é também transgressor. Então, quando Deus revelou essas imagens para João, Deus queria mostrar exatamente isso, que o animal ele tinha nos seus contornos físicos uma característica de antagonismo, de contrariedade a Deus. E aqui, as partes do animal remetem a Daniel 7. E em Daniel 7, nós temos ali 4 animais: o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso. E esse animal composto, né, esse animal terrível e espantoso no final, ele tem também 10 chifres. Né? Então, esse animal que aparece aqui em Apocalipse 13, ele é composto dos 4 animais de Daniel 7. E os 4 animais de Daniel 7 são os 4 impérios que existiam desde o tempo de Daniel e existiriam até ali, o século 1453 até o século XV, o Império Romano. Então, Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. São esses 4 impérios. Quando você estuda ali, na minha antiga 7ª série, né, já estou indo para 42 anos, o pastor mencionou aí, quando eu era 7ª série, hoje 8º ano, a gente estudava, eu me lembro muito bem, a gente estudava primeiro ali a Grécia, geralmente começava na Grécia, depois vinha para a Pérsia e depois para Roma. Mas antes da Grécia, o império que dominou ali o Antigo Oriente Médio foi Babilônia. Então, esses 4 impérios, eles foram marcantes na história do mundo. Qualquer livro de história vai mostrar isso para você. E esse império que aparece aqui em Apocalipse 13, esse poder, é um poder que ele reúne partes de todos esses impérios. E tem estudos que mostram que o império que conquista o próximo império, na verdade, ele conquista também o imperium, no latim, imperium, com U-M no final. Ou seja, todos os despojos que os impérios anteriores acumularam, todas as obras de arte, todo o ouro, todo o poder, todo o território, ficam para o império seguinte. E foi isso que aconteceu com esses impérios. Interessante que
no ano de 2018, eu participei de uma conferência bíblica internacional ali, e tive a oportunidade de visitar ali o Museu do Vaticano. E ali no Museu do Vaticano foi interessante ver que eles tinham peças de conquistas romanas que estão preservadas lá até os dias de hoje. E uma das coisas que existem ali no Museu do Vaticano, além de grandes quadros muito bonitos, assim, de vários metros de altura, assim, de largura, como, por exemplo, a luta entre os cristãos e os muçulmanos do século XVI, ali, para evitar que a Suíça fosse dominada pelos muçulmanos. Foi uma batalha que definiu a história ali, impediu, assim, que os turcos viessem, dominassem, os turcos otomanos dominassem o Ocidente. Além dessas partes históricas interessantes, eu vi ali, por exemplo, uma estátua de Diana dos Efésios, aquela deusa, né, cheia de seios à mostra, né, vários, dezenas de seios, que foi preservada. Foi conquistada ao longo de séculos, né, milênios atrás, e permanecem até hoje, em Roma. E ali, a Igreja de Roma, na verdade, ela se transformou na herdeira do Império Romano. E ao ser herdeira do Império Romano, ela herdou várias coisas que pertenceram a outros impérios, e símbolos também de outros impérios. Por exemplo, o Sol, né? O Sol que tem ali uma simbologia no antigo mitraísmo, no antigo mundo egípcio, em que eles tinham mais de 3.000 deuses, entre eles o Deus Sol era um dos mais importantes, o disco solar. Várias culturas do mundo, todas, na verdade, antigas, adoravam o Sol. E essas simbologias foram passando de império a império. Essa herança chamada de imperium, a herança religiosa, cultural, foi passando e chegando aos impérios seguintes, e existe até os nossos dias. O próprio domingo. O domingo, ele foi um dia de adoração ao Deus Sol, e hoje é o dia de adoração a Cristo. E o dia 25 de dezembro é um dia que era comemorado na antiguidade, no mundo romano e no mundo antigo, era comemorado o dia do nascimento do Sol vitorioso, dies solis invictus. Então, vejam que interessante, dies natalis solis invictus, uma coisa assim em latim. Vejam que interessante, as coisas da antiguidade fizeram seu caminho até a atualidade. E o que acontece hoje, na verdade, é apenas um reflexo, refletido, logicamente, ressignificado, transformado, atualizado do que foi o passado. Então, nós temos esse poder que agiu, né, no passado, que tem características desses impérios do passado, e que dominou por 42 meses, aqui no versículo 5. E o que são esses 42 meses? Meses em profecia representam um tempo profético, que representam dias proféticos, e dias proféticos representam anos. Números 14 e 34, os israelitas estão lá para visitar ali, conhecer, espionar a terra de Canaã. Eles espiam por 40 dias, e depois, por terem sido rebeldes, por terem infamado e falado mentiras sobre a terra de Canaã, eles, então, todos os israelitas são obrigados a ficar por 40 anos. 40 dias por 40 anos. Jacó trabalha por uma semana por Raquel, então uma semana viram 7 anos. As profecias de Daniel são medidas por dias também, 1.260 dias, 42 meses, esse 42 meses, 1.260 dias são a mesma profecia. E é dito para Daniel que essa profecia se referia aos dias do tempo do fim, ou seja, não tem nada a ver com os dias de Daniel, 3 anos e meio da época de Daniel. São profecias que deveriam se estender ao longo da história. Então, esses 1.260 dias e esses 42 meses, são duas medidas para se falar do mesmo período, na verdade, seria um período de 1.260 anos. Porque 42 vezes 360, que era o ano judaico do tempo de Daniel, logicamente, é um ano marcado pelo calendário lunar, esses 1.260 anos foi um período que ocorreu num certo trecho da história. Então, aí vem a pergunta, qual foi o poder religioso
que perseguiu por mais de 1000 anos. Deixa eu fazer uma pergunta. A sua igreja tem mais de 1000 anos? A igreja adventista tem mais de 1000 anos? Os luteranos têm mais de 1000 anos? Os batistas têm mais de 1000 anos? Qual é a única igreja cristã herdeira do Império Romano, herdeira do Império, dos impérios anteriores, que reinou por mais de 1000 anos? Só tem uma igreja, a Igreja de Roma. E isso é histórico, e isso é profético. Então, essa igreja reinou por 1000 anos, 1260 anos, absoluta na Europa, e não só na Europa, mas em todos os domínios em que a igreja alcançou. Por exemplo, aqui no Brasil, até 1840, era proibido abrir a Bíblia. Quem abrisse a Bíblia seria morto, seria perseguido, seria torturado. Ali no Peru, existe o Museu da Inquisição. Pesquise na internet depois para você ver. O que era a Inquisição? E a Inquisição, pelas nossas contas, né, nós analisamos ali a história da Inquisição, ela começou em 538, e o poder romano de imposição da Inquisição foi até 1798, com o general Alexandre Berthier. Luiz Alexandre Berthier. E esse general Berthier foi o general que prendeu o Papa ali na França de Napoleão Bonaparte. E tive o privilégio de ver ali o Arco do Triunfo e ver o nome de Luiz Alexandre Berthier. E vejam, queridos, que esses são fatos históricos, são fatos muito importantes. Muitas pessoas, dezenas e dezenas de milhares de pessoas, foram torturadas na Inquisição. Eram pessoas que eram colocadas em esticadores, né, até que todos os tendões do braço e das pernas, ou às vezes só dos braços, se distendessem e a pessoa perdesse o movimento dos braços. Para confessar e para indicar outros, entre aspas, traidores. Pessoas, elas eram torturadas, por exemplo, com o fogo de uma vela na barriga, que ia queimando por dias aquelas pessoas. Outras pessoas eram colocadas na fogueira. Outras mulheres que eram consideradas bonitas e eram invejadas por uma vizinha ou por alguém, elas recebiam ali uma máscara de ferro incandescente e fechavam a máscara de ferro no rosto e na nuca daquela pessoa, e a pessoa era queimada e desfigurada para o resto da vida. Pessoas sofriam, como, por exemplo, mulheres eram colocadas em objetos de concreto pontiagudos, e eram postos 2 latas de concreto nos 2 pés da pessoa, para aprofundar a pessoa naquele, e homens também, não só mulheres, naquele objeto pontiagudo, e cortar a pessoa de baixo para cima, e deixar a pessoa sofrendo por dias. Queridos, tudo isso está no Museu da Inquisição do Peru, e há vários anos esse museu está fechado, por interesses, nós sabemos, por interesses de pessoas que não querem que nós conheçamos a história. Mas na França, existe outro Museu da Inquisição que mostra, de maneira bem realista, o que foi a Inquisição. Eu estou falando isso, irmãos e amigos, para enojar vocês, para deixar vocês enojados, assim, com um sentimento ruim? Não. Eu estou falando isso para que vocês conheçam a história, para que vocês estejam por dentro da história, que vocês se preparem, porque a Bíblia e as profecias dizem que a história vai se repetir. E nós temos que ter consciência disso. Bom, se nós vamos falar aqui, a gente vai a noite inteira, né? Eu tenho que chegar aqui a segunda vez, se chegar ao decreto. No verso 11, vamos ler lá o verso 11? O verso 11 diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Perdão. Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu.
E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois ele é número de homem. Ora, esse número é 666, no grego 666. Não está 666, está 666. Bom, queridos, nós temos aqui no versículo 11, então, surgindo uma besta da terra. Nós vemos, então, uma besta emergindo da terra. Vejam que coisa interessante, não é? Nós vemos que a besta de Apocalipse 13, ela surge do mar, assim como as 4 bestas de Daniel 7. Animais que não são do mar, não são marinhos. E aqui nós vemos, então, uma besta emergir da terra. Bestas não emergem da terra. E essa daqui é, mais uma vez, assim como em Daniel 7, uma imitação fajuta da criação. Na criação, nós vemos ali os animais, né, surgindo da terra. Nós vemos ali a terra sendo criada no 6º dia, né? A terra toda ela vem do mar. A criação de Deus vem do mar. E Deus, o Espírito de Deus, paira sobre as águas. Em Daniel 7, ventos agitam as águas, né? O Ruach de Deus, o vento de Deus. Só que o vento de Deus em Gênesis é o Espírito de Deus. E o vento que está em Daniel 7 são ventos das contendas humanas. E aqui nós vemos outra imitação, como se fosse assim, uma contrafação da criação. E vindo então um animal surgindo da terra. Mas esse animal que surge da terra, ele não vem para colaborar. Ele não vem para servir aos propósitos de Deus. Ele vem para servir à primeira besta. E o serviço que ele realiza por meio da sua atuação, honrando a primeira besta, na verdade, redunda em adoração ao próprio dragão, ao próprio Satanás. E Satanás está no capítulo 12. Então, 12, nós temos Satanás. 13, nós temos a primeira besta, até o verso 10. E do verso 11 até o 18, a segunda besta. E esses 3 formam uma trindade satânica. Uma trindade satânica que vem justamente para ser o arqui-engano, a arqui-perseguição, a maior perseguição que esse mundo já conheceu, é o que vai ser construído por meio da associação do dragão, da primeira besta e da segunda besta. E a segunda besta, então, ela cria um mecanismo, né? Essa palavra hoje é muito conhecida, ela cria um mecanismo para levar todo o mundo a adorar o dragão. Só que as pessoas não adoram o dragão diretamente. Elas adoram o dragão indiretamente, por meio de um instrumento, por meio de um mecanismo, por meio de algo, de uma terceira coisa. Então, vejam que o inimigo de Deus sempre fez isso. Ele sempre usou coisas para poder chegar ao seu objetivo. Ele se vestiu, por exemplo, ele se travestiu de serpente, que era um animal bonito, ali no Gênesis, para enganar Eva. E ele usa aqui outro tipo de serpente, vamos dizer assim, para enganar as pessoas. E essa serpente aqui na verdade, a imagem da besta. E o que é a imagem da besta? E o que é, depois da imagem da besta, a marca da besta? Vejam que precisamos também entender aqui quem é a segunda besta, né? Ainda não falei quem é a segunda besta. A segunda besta, ela emerge da terra. E bestas, na verdade, são sempre poderes políticos que atuam para perseguir o povo de Deus. Você pode ver em Daniel 7 que as 4 bestas de Daniel 7, as 4 feras de Daniel 7, foram impérios perseguidores. Babilônia destruiu Jerusalém. A Média Pérsia marcou um dia para matar todos os judeus e assim destruir a ascendência de Jesus. Ou seja, o objetivo de Satanás era não deixar que Jesus nascesse. Depois veio
A Grécia, geralmente nos livros de história está o Império Macedônico, porque, na verdade, a Macedônia, que está ao norte da Grécia, dominou a Grécia, e depois de dominar a Grécia, eles se uniram e venceram os persas, e depois foram até o Oriente, depois foram para o sul, e dominaram o Egito também. Então, os gregos ali, por meio de Antíoco Epifânio, ele proibiu a adoração no templo. Vejam, os gregos também, eles proscreveram o judaísmo, proscreveram a adoração a Deus no templo e sacrificaram um porco dentro ali do templo. E os romanos destruíram Jerusalém e, depois de destruir no ano 70, destruíram no ano 135 e proibiram os judeus de morar na região da Judéia por mais de 2.000 anos. Logicamente, os judeus foram voltando aos poucos, né, ao longo dos séculos, até o século XIX, quando tinha uma comunidade lá, e aí veio o domínio britânico, e aí depois veio o Estado de Israel, que não está prefigurado aqui nas profecias do Apocalipse. Okay? Mas só para a gente entender o alcance do trabalho dessas 4 bestas, desses 4 impérios, que tiveram alcances históricos, né, alcances poderosos. E essa besta também tem um alcance poderoso. E é uma besta nova. Ela não vem das bestas da Europa. Ela não vem do mar agitado da Europa. E ela não tem as características das 4 bestas. Ela não tem um império compartilhado como as outras tinham. Ela vem da Terra. Ela vem de um novo lugar. E ela acaba tendo um alcance global no tempo do fim. E aí vem uma pergunta. Qual é a besta? Qual é o império? Qual é o poder político? Qual é o país, o império, que surgiu no tempo do fim e tem um alcance global, um alcance também religioso global? Vejam que essa besta aqui, ela destaca um ponto. Ela fala o seguinte, aqui no versículo 12. Ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, o poder dessa segunda besta, ela é evidente quando a ferida mortal dada à primeira besta é curada. Vejam que Napoleão conseguiu prender o Papa. Napoleão conseguiu dar um golpe. E muitas pessoas disseram que a Igreja Romana estava perdida naquela época, que o secularismo, que o iluminismo iria dominar o futuro do mundo. Mas então nós chegamos no século XX e Roma começa a se recuperar. E no tempo de Mussolini, ela ganha um Estado. Ali em 1929, recebe o Estado do Vaticano, e hoje ela é um dos maiores poderes políticos do mundo. Se você coloca ONU, se você coloca outros países que influenciam os destinos do mundo, você tem que considerar também o Vaticano. Barack Obama, no seu segundo mandato, o primeiro líder estrangeiro que ele visitou foi o Papa. Por que ele visitou o Papa? Porque a Igreja de Roma, isso eu vi no documentário da National Geographic, porque o Papa, ele tem uma rede capilarizada de informação. Então, ele administra 2 trilhões de dólares em riquezas, em propriedades romanas em todo o planeta, ao redor do planeta, 2 trilhões de dólares, hoje talvez seria mais do que isso. Ele tem também os seus cardeais, ele tem os seus bispos, tem os seus padres, os seus informantes em todo o mundo. Tudo o que acontece no mundo volta para Roma, é informado a Roma. É um poder muito grande. E vocês veem que Ronald Reagan e o Papa João Paulo II foram peças-chave na queda da União Soviética. Ou seja, é um ator global forte. Quando você assiste o jornal, sempre quando tem notícias internacionais, você vai ver o que o Papa disse a respeito do fato. Porque é um líder a que todos ouvem. Então, queridos, nós vemos então que Roma foi um poder que dominou por mais de 1000 anos, absoluta. Esse poder sofreu uma ferida mortal. Esse poder foi recuperado. Essa terra foi recuperada.
Então surge um poder no tempo do fim, um poder novo, que dá atenção a esse poder antigo e força o mundo a adorar esse poder antigo. E esse poder que surge da terra, que possui 2 chifres, e chifres no hebraico, nas profecias, desde o hebraico até aqui o Novo Testamento, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, chifre representa poder. E quando o animal tem 2 chifres, ele tem 2 divisões de poder fortes. E é interessante que na Constituição dos Estados Unidos nós temos ali 2 partidos poderosíssimos, os republicanos e os democratas. Qual o país que é governado só por 2 partidos, historicamente, por quase 2 séculos? Estados Unidos, não tem outro, né? Por mais de 2 séculos, na verdade. Então, lá também eles têm o republicanismo e o protestantismo, que eram também 2 características importantes dos Estados Unidos. Então, qual é o país que tem 700 bases espalhadas pelo mundo? Estados Unidos. Qual é o país que tem 1 em cada 4 dólares que circulam no mundo? Estados Unidos. Então, o poder que a América tem no mundo, econômico, cultural, e interessante, apesar de ser um país extremamente tecnológico e inovador, é um país extremamente religioso, o que é muito criticado na Europa. É um país religioso e a religião influencia fortemente a política. Vejam o que aconteceu em 6 de janeiro do ano passado. O Capitólio foi invadido e quase foi dado um golpe de Estado ali, em que a direita religiosa cristã iria tomar conta do governo e impedir a posse do presidente atual. Então, amigos, nós vemos um poder global, um poder cultural fortíssimo, um poder econômico fortíssimo, militar nem se fala, que domina o mundo inteiro e que é religioso e que vai se levantar para glorificar, para exaltar aquele cuja ferida mortal está recuperado e que recebe a glória do mundo. E vejam que os Estados Unidos, especialmente a Grã-Bretanha, de onde veio os Estados Unidos, né, os ingleses, de onde eles saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos ali colonizar a América do Norte. Na Inglaterra, o primeiro-ministro, por lei, não pode ser católico. Tony Blair teve que deixar de ser católico para poder, teve que renunciar ao catolicismo para se tornar primeiro-ministro da Grã-Bretanha. E nos Estados Unidos também havia um forte sentimento anticatólico no século XIX, no tempo de Ellen White. Porém, esse sentimento anticatólico foi caindo, e é isso que eu estou falando, dos desenvolvimentos históricos, que vão como a água, né, que é fervida, que ela não ferve de uma hora para outra, ela ferve aos poucos. E ali, esse sentimento anticatólico foi caindo, né, foi caindo nos Estados Unidos, e hoje os Estados Unidos são um país amigo do Vaticano. Tanto que ali o próprio Papa discursou ali no Congresso americano, se eu não me engano, em 2019, ou, enfim, nos últimos anos, aí, 2015, agora já não me lembro, certo, me perdoe por isso. Mas isso era impensável nos Estados Unidos, que são um país protestante. Agora, o que a profecia nos diz? A profecia diz que vai ser dada uma marca sobre a fronte ou sobre a mão. E essa marca, ela, na verdade, ela faz uma contraposição ao sinal de Deus. E o sinal de Deus entre Deus e seu povo, ali em Ezequiel 20, 12 e 20, é o sábado. Ali em Ezequiel 20, 12 e 20, nós temos o sábado, que é o sinal de Deus entre Deus e o seu povo. Por outro lado, o selo de Deus, que é o sábado, né, marcado pelo Deus que deu ali os 10 mandamentos, e o único mandamento que tem o nome de Deus, que mostra o território de domínio de Deus, o alcance, a extensão do seu domínio, é somente o sábado que mostra quem é esse Deus. Por outro lado, a Bíblia nos mostra, aqui no Novo Testamento, que o selo de Deus também é a ação do Espírito Santo em nós. E Ellen White mostra esses 2 aspectos. Porque é o Espírito Santo que me converte, é o Espírito Santo que muda o meu coração,
que transforma o meu coração e que me permite a entender a lei de Deus e guardar a lei de Deus. É o que Jeremias falou, né, em Jeremias 31, fala de Deus nos dar um coração de carne em lugar de um coração de pedra. Então, essas coisas que eu estou falando para vocês, estou falando bem resumidamente, mas eu tenho um artigo que saiu na capa da Revista Adventista no ano passado, e eu tenho um link desse artigo, eu vou mandar para o pastor Godinho, e eu peço que o pastor Godinho distribua para toda a igreja. E eu peço que vocês leiam esse artigo, porque lá vocês têm todos os versículos que eu estou mencionando aqui, às vezes por memória, tá bom? Agora o ponto é o seguinte, só para a gente entender o que é a marca da besta e entender e chegar ao decreto. O selo de Deus é um dia, certo? O selo de Deus é um dia. A marca da besta, o selo de Deus está em Apocalipse 7, que ele fala ali que somente os selados vão estar no céu com Deus. Somente os selados vão passar pela grande tribulação. E no capítulo 14, volta-se esse tema também, que somente esses estão no Monte Sião com o Cordeiro. Ora, se o selo de Deus é um dia, e esse dia está relacionado ao mandamento de Deus, a marca da besta tem que ser o oposto a esse sinal, a esse selo. E tem que ser um dia também. E tem que ser uma marca da autoridade desse poder religioso que impõe esse dia. Então, qual é, então, biblicamente, historicamente, o dia que antagonizou com o sábado? Qual é o dia, hoje, que é colocado até no mandamento de Deus? Se você for ver hoje os livros que ensinam no mundo evangélico e no mundo, por exemplo, cristão católico, que ensinam sobre o dia de guarda, qual é o dia que é ensinado ali nesses livros? Qual é o dia que está no mandamento de Deus, ali nos ensinos desses grupos? E aqui eu menciono com respeito, com carinho, mas eu estou falando de um fato histórico. E se você está me ouvindo e não concorda, eu respeito você, tá bom? Eu respeito e amo você em nome de Jesus. E eu peço que você analise os fatos sem entendê-los como um ataque pessoal, ou como se eu estivesse aqui querendo acusar igrejas, ou tirar você da sua igreja, puxar seu braço para vir para a nossa igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de história e de profecia, e de Bíblia. Qual é o dia que foi mudado, o dia de adoração, o dia de guarda, que foi mudado por Constantino lá atrás, e está aqui conosco até hoje? É o domingo. É o domingo. O domingo já é um dia de guarda. As cidades no mundo cristão fecham os domingos. Os comércios aqui na minha cidade, Tatuí, tudo fecha domingo. Por quê? Porque isso vem do passado. E isso está profetizado lá em Daniel 7, 25 e 8, 25. Dizem, esses dois versículos dizem, que o poder perseguidor da Idade Média, ele iria mudar os tempos e a lei. Então, ele mudaria o sábado para o domingo. Então, não tem para onde fugir, ok? Ou é o sábado, ou é o domingo. O sábado está na lei de Deus, o sábado está na palavra de Deus. E Jesus, em Mateus 5, verso 17 a 20, diz que todo aquele que mudasse um i ou tio da lei de Deus seria considerado mínimo no reino dos céus. E todo aquele que dissesse Senhor, Senhor, ali em Mateus 7, mas não guarda a palavra de Deus, não guardam a lei de Deus, não seguem o que Deus fala na Bíblia, seria rejeitado no julgamento final. Então, nós temos que entender, amigos, que muitas pessoas guardam o domingo sinceramente, e Deus aceita a sinceridade dessas pessoas. Mas no momento em que você conhece a palavra de Deus, você é levado a uma decisão. Você precisa decidir se você vai ficar com a palavra de Deus ou com a palavra dos homens. Lá nos Estados Unidos tem um fenômeno bem interessante, que o domingo é chamado de sábado. É chamado de Sabbath. E quando você usa a palavra Sabbath em inglês, você tem que dizer sábado do sétimo dia, porque para eles o sábado é o primeiro dia da semana. Ou o domingo é transformado no sétimo dia da semana. É interessante que um calendário, o calendário ISO, que é utilizado em 162 países, considera desde 1975 o domingo como o sétimo dia da semana.
Só que a Bíblia diz que o 7º dia da semana é o sábado, não domingo. E a gente comete até uma confusão, né? Porque a gente fala assim, olha, bom fim de semana. Fim de semana é sexta, sábado e domingo. Mas domingo não é fim de semana. Domingo é o começo da semana. Fim de semana para mim é sexta e sábado. Domingo já é começo, né? Então, vejam, queridos, que a Bíblia nos mostra isso. Só que a Bíblia nos mostra que o domingo, como um instrumento histórico da Igreja Romana, e que foi absorvido na Reforma Protestante e segue até hoje com o mundo evangélico, ele será anabolizado no tempo do fim. Ele vai receber, assim, músculos, ele vai ficar forte, né? Assim como eu, né? Brincadeira, sou bem magrinho. Mas ele vai ser fortalecido, potencializado fortemente, e ele vai se transformar num grande ponto de controvérsia. E esse ponto de controvérsia tem um paralelo com Daniel 3. Em Daniel 3, todas as pessoas são ordenadas a se ajoelhar diante de uma estátua de ouro, e quem não se ajoelhasse iria ser jogado numa fornalha de fogo ardente. E ali numa planície, imagina todo mundo numa planície, um lugar bem reto, como se fosse um campo de futebol, tocam os instrumentos e as pessoas têm que se ajoelhar diante da imagem. Mas ali 3 jovens corajosos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se ajoelham. Mas com eles são jogados na fornalha. É dada uma chance para eles renegarem a sua fé, mas eles não renegam, e eles são jogados na fornalha. E a grande novidade foi que Jesus entrou com eles naquela fornalha, e Jesus impediu que o fogo... Vejam, amigos, que essa situação de Daniel 3 vai se repetir. O Estado se unindo para criar uma lei religiosa. E a imagem aqui é, na verdade, exatamente essa conjunção de Estado e Igreja. De o Estado formando leis civis para levar as pessoas a guardar uma crença religiosa. Isso é um grande perigo para nós. Sabe por quê? Porque hoje existe uma consciência entre os cristãos, em países de maioria cristã e de maioria evangélica, como o Brasil, ou de maioria não, ou de uma presença evangélica muito forte, como o Brasil e Estados Unidos, por exemplo, de que os cristãos têm que dominar a política para impor leis religiosas. Isso é um grande erro. As igrejas que se misturaram com o Estado, que se misturaram com a política, que apoiaram candidatos publicamente, oficialmente, institucionalmente, cometeram terríveis pecados ao longo da história. E foram igrejas que perseguiram as pessoas que discordavam delas, porque elas usavam o Estado para impor leis religiosas. O lugar do poder judiciário é reservado. O lugar do poder executivo é também reservado. E o lugar da religião também é reservado. Porém, queridos, o inimigo de Deus, ele quer misturar as coisas. E é o que ele quer fazer. Ele quer criar uma conjunção civil-religiosa, criar uma lei religiosa, mudar a Constituição, ou quebrar ali o artigo 2º da Constituição americana, em que o Estado e a Igreja têm que estar separados, e ele vai unir a Igreja e o Estado, e quando isso acontecer, diz Ellen White no livro Grande Conflito, Satanás terá formado uma imagem à besta. Então, a imagem à besta é a conjunção do civil com o religioso. E aí, então, vai ser imposta a marca sobre a fronte ou sobre a mão. A fronte quer dizer testa, fronte quer dizer mente, consciência. Interessante que na neurologia, o lóbulo frontal, ou seja, a parte da frente do cérebro, é a parte moral do ser humano. E quando a gente perde essa parte, quando existe um dano, né? Quando existe um acidente, você machuca essa parte aqui, existem casos de pessoas que se tornaram imorais, porque essa é a parte que cuida da nossa moralidade. A mão representa as obras. Então, o que acontece? Algumas pessoas, diz aqui, na fronte ou na mão, né? Algumas pessoas vão aceitar o domingo de coração, pela mente, crendo que o domingo é o dia de Deus, enganadamente, lógico, ou se enganando, né? Porque certamente vão conhecer o outro lado. O evangelho vai ser pregado em todo mundo, mas outras pessoas, queridos, vão aceitar somente nas obras, no nível da ação, dizendo o seguinte: olha, eu não acredito no domingo,
eu não acredito que é um dia de guarda, mas eu vou fazer para não sofrer consequência. Eu não quero problema para mim. Então, são esses dois casos que vão acontecer. Só que as 3 mensagens angélicas dizem que aquele que aceitar a marca da besta e aceitar o decreto dominical, esses vão sofrer os juízos de Deus. Então, é importante saber que a gente precisa saber se a gente vai obedecer a Deus ou aos homens. Como Pedro disse lá em Atos 4, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O decreto dominical, então, finalizando aqui, em poucas frases, ele representa, então, a ação das 2 bestas que se unem no propósito de levar o mundo a adorar Satanás com um instrumento disfarçado. E uma coisa mais insignificante, aparentemente tola, não é? Aparentemente irrelevante, que é um dia de descanso, né? Que é algo até bom para nós, vai ser usado como uma forma de enganar. E esse dia, ele antagoniza com o sábado de Deus. Se o sábado é o sinal de Deus, o domingo só pode ser a marca da besta. E essa marca vai ser posta sobre todo aquele que concordar e todo aquele que cooperar com isso. Alguns dizem aí de uma raiz mais, talvez, pentecostal, de uma teologia mais, vamos dizer, aventureira, né? Porque elas dizem o seguinte, que o selo de Deus, a marca da besta, perdão, a marca da besta vai ser um chip que vão colocar na sua mão. Um chip. Mas essa é uma interpretação completamente especulativa. Qual é o significado do texto, a partir do texto bíblico que diz que vai ser um chip? Lá no texto não diz que vai ser um chip. E se amanhã o chip virar uma coisa obsoleta, uma coisa que for para o passado, e você não ter mais chip? Então a marca não vai acontecer? Não. Hoje, queridos, para você proibir, diz aqui o texto, né, no verso 16, que no verso 15, pessoas vão ser mortas, algumas, e aqui no verso 16, que a marca vai servir para que as pessoas, no verso 17, não possam, quem não tiver a marca, não possa comprar nem vender. E aqui essa é uma parte literal, assim como a parte do morrer. O morrer é literal e essa parte também é literal. E hoje nós entendemos, queridos, que para você bloquear a vida financeira de uma pessoa é muito fácil. É muito fácil. E o Yuval Noah Harari, que tem um livro, ele não é cristão, ele não é religioso, ele não crê no que nós cremos, mas ele analisa os fatos aí, ele é um grande pensador. E ele diz o seguinte, que hoje em dia você consegue, no livro 21 lições para o século XXI, você consegue fazer uma discriminação individualizada. Você pega o score bancário de uma pessoa e você consegue bloquear ali pelo score bancário, a pontuação bancária, você consegue bloquear empréstimos, você consegue bloquear cartão de crédito, você consegue qualquer coisa. Você pega o CPF de uma pessoa, você consegue fazer isso. E hoje, por exemplo, os Estados Unidos estão ali combatendo a Rússia economicamente e eles estão fazendo embargos individuais. Não embargos somente ao país Rússia, mas a filhas do presidente, a pessoas, né, indivíduos, né? E isso pode acontecer facilmente hoje, ainda mais com a revolução tecnológica que nós estamos enfrentando, né? A revolução dos aparelhos, a internet, né, vestível, né, com o 5G que vem aí, a gente vai estar tão conectado à internet que se a gente integrado a esse sistema, né, e eu falo sobre isso no livro Mundo Virtual, tem um capítulo ali, um livro que a CPB lançou, você é integrado a um sistema completamente vamos dizer assim, instantâneo. Você não precisa de chip para ser bloqueado. A sua íris, a sua face é lida nos dispositivos e somente a sua face, a sua íris, a sua polegada, né, o seu polegar ali, a sua impressão digital já é suficiente para dizer quem você é. E se você está no grupo ou se você não está. Então, esse é um ponto muito importante. É um ponto em que a gente vê que o decreto dominical está ligado a uma marca que está ligada a um dia, está ligado a outro dia, que é o sábado. Ele é a contraposição, a contrafação ao sábado, o selo de Deus, ali em Ezequiel 20, verso 12 e 20, e o sábado se transforma no grande ponto. Só para mostrar mais uma vez que o sábado
é um ponto importante. Nós temos aqui, na primeira mensagem angélica, diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. E aqui é uma citação, é um uso, né, um empréstimo do texto do quarto mandamento da lei de Deus, o texto do sábado. Ou seja, a primeira advertência de Deus das 3 mensagens angélicas é uma advertência baseada no texto do mandamento do sábado. Ou seja, nós vemos que o sábado está no centro, no foco da questão. Existem muitos outros pontos, mas eu creio que nós já tenhamos atingido nosso tempo aqui, pastor Godinho, amigos pastores que estão acompanhando, e eu espero que essa mensagem, eu tinha aqui 45 minutos, acho que eu passei um pouquinho, né, do nosso tempo, mas espero que essa mensagem, ela realmente tenha, assim, um impacto e ela faça a diferença na vida de cada um de nós. Pastor Diogo, eu quero agradecer aí você por ter aceitado primeiramente o nosso convite, com alegria, com disposição, e por ter compartilhado esses conteúdos tão relevantes, importantes. Você trouxe informações aí que estão nos atualizando e nos fazendo refletir um pouco mais de forma contemporânea para ficarmos atentos ao cumprimento das profecias. Na realidade, eu queria fazer uma pergunta para você, de várias aqui, a gente tentou juntar todas elas. Pastor Diogo, assim, eu queria que você colocasse assim, eu sei que não tem só uma resposta, quais são assim os indicadores que nós, adventistas, cristãos, podemos ficar atentos, que realmente indicando que estamos bem próximos do decreto dominical? A gente ouve falar tanta coisa de ecumenismo, né? Nós temos aí vários sinais. Você podia colocar para nós, assim, de maneira bem geral, como que a gente pode ficar mais atento a esses indicadores que vão sinalizando para nós que realmente esse decreto vai estar, assim, chegar ao seu ápice? Sim, claro, pastor Godinho. Bom, pastor e amigos que estão nos acompanhando, sem dúvida, o mundo só toma decisões drásticas em situações drásticas. Se você for ver a história, por exemplo, da Alemanha, um país extremamente racionalista, né? Um país... E a cultura alemã é uma cultura bem racional, uma cultura ponderada, né? Bem, vamos dizer assim, correta, assim, no sentido de ser exata, né? A Alemanha comum, a Alemanha histórica, né? Só se transformou na Alemanha nazista porque $1 valia 4 quatrilhões de marcos. Para você comprar um pão, você tinha que encher um carrinho de dinheiro, carrinho de supermercado de dinheiro para comprar um pão. E as pessoas poderiam, naquela época, jogar fora o dinheiro e roubar o carrinho, porque o carrinho valia mais que o dinheiro que estava no carrinho. A situação da Alemanha era tão drástica que levou a Alemanha a essas medidas extremas. Não estou justificando aqui o Holocausto, eu estudo essas questões do Holocausto, estudos judaicos, né? Mas, ali no meu mestrado na USP, estudei o livro de Daniel lá, né? Só explicar um pouquinho porque eu falei de Holocausto, falei do meu mestrado, mas, historicamente, as pessoas só fazem coisas drásticas em situações de grande pressão. E eu entendo, pastor Godinho, aqui já vem opinião, como a Bíblia diz, né? Falo eu, Paulo diz, né? Falo eu e não a Bíblia, né? E nós temos que ser cuidadosos para não dizer o seguinte, olha, esse aqui, né? Essa notícia de jornal aqui é o sinal, né? Um dia vai ser, uma notícia de jornal vai ser, mas as que nós estamos vendo são apenas elementos que vão caminhando para esse cenário. Eu vou mencionar aqui antes de chegar a essa resposta que o senhor me pediu. Nós temos a questão ecológica, sem dúvida, é um elemento muito importante nos nossos dias. Aquele Doomsday Clock, que é aquele relógio do fim do mundo, coloca 2 elementos que podem realmente causar um processo terrível de destruição da civilização humana na Terra. Uma são as bombas nucleares, isso já falam-se há muitos anos. A gente tem a capacidade de nos destruir com as bombas nucleares. Muitas vezes, mais de 50 vezes, o planeta pode ser destruído por bombas nucleares.
E para iniciar uma destruição nuclear, você só precisa soltar uma bomba. Porque quando você solta um míssil que vai atravessando um continente para chegar no outro país, o outro país já está vendo que vai ser atingido, ele vai soltar outro míssil. Para que enquanto o outro míssil passa, os dois se cruzem e atingem os dois países ao mesmo tempo. E, logicamente, eles têm vários alvos ao mesmo tempo. Ele vai soltar 1, 2, 3, 12 mísseis, 10, enfim, 20. E assim seria um holocausto nuclear, né? Uma destruição nuclear. Isso não é coisa distante, isso é muito, muito plausível. É muito fácil de acontecer. Por exemplo, se hoje os Estados Unidos entrassem em guerra com a Rússia, a gente teria fatalmente uma guerra nuclear. Então, isso não pode acontecer. E eu vejo nisso, irmãos, o cumprimento da profecia de Apocalipse 7, que diz que os anjos segurariam os ventos. Os ventos são esses ventos, os ventos das contendas humanas. E nós vemos isso, o grande conflito, o livro Eventos Finais falam sobre isso. Ok, tá? Estou expandindo aqui, mas a gente tem essa questão ecológica que é muito importante, porque hoje nós estamos vivendo, pastor, uma grande ameaça ecológica. Eu viajei para a Argentina no fim do ano, eu vi todos os rios no caminho para lá secos, né? E a gente está vendo grandes imigrações, grandes problemas, as imigrações geram guerras, né? Devido à questão climática, né? Que às vezes é chuva demais no lugar, ou às vezes é seca demais no lugar, são incêndios. Mas a gente tem também essa questão militar que nós estamos vivendo hoje, o mundo civil hoje numa situação bem delicada. A gente vê os problemas políticos, a polarização política muito forte, e a gente vê também problemas morais, né? Fortemente caindo sobre o mundo, fortemente caindo sobre o mundo. Então, eu não gostaria de isolar os sinais num só sinal, mas num conjunto que leva ao desespero e leva o mundo falando, vamos voltar para um poder, vamos voltar para alguém que possa nos ajudar, alguém que possa unir o mundo, alguém que não tenha nenhum lado e que una todas as pessoas. E quem é essa pessoa? Qual é o país que, quando muda o líder mundial, e eu estou me referindo aqui ao papado, que o mundo inteiro vai, o mundo para ver a fumacinha branca. Então, é o único país que tem moral para falar sobre paz, porque os Estados Unidos, quando falam de paz, falam, não, você não pode falar de paz, porque você derrama bombas em tudo que é lugar. A Rússia não pode falar de paz, porque é um país extremamente agressivo e não segue as leis internacionais. A China, menos ainda. Enfim. Então, nós vemos, irmãos, que existe um poder que traz legitimidade, mas não tem exércitos, que é o poder romano. Mas um outro poder que tem um quê religioso vem para dar força, que vai para dar sustentação para esse poder religioso no tempo do fim. E ele só vai fazer isso porque o mundo vai estar numa situação bem difícil. Eu creio, pastor Godinho, que aquilo que a gente está vendo hoje são coisas que vão se agravar com o tempo. Os problemas morais, né, que nós estamos vendo, né, a questão moral, a questão da sexualidade humana, a questão da família, a questão da educação, a questão, enfim, do acesso ao emprego, as tecnologias que vêm desempregam pessoas também, e empregam também, não estou falando que vai ser uma destruição de emprego total, mas, queridos, nós estamos vendo uma conjunção de fatores que pode levar a uma situação extrema no futuro. E é isso que eu gostaria de enfatizar. Pastor Diogo, muito obrigado pela sua resposta. Eu compartilho com você dessa variedade de sinais e indicadores e que realmente nós não podemos se apegar a um sinal, como a gente tem visto muitas pessoas quando tratam dos eventos finais. E dizer a você, muito obrigado, a gente tem visto a reação dos irmãos aí nos nossos diversos auditórios, nas igrejas, e alguém escreveu que é muito importante conhecer as profecias para nós não sermos enganados no tempo do fim, tá bom? Pastor Diogo, muito obrigado. Receba o nosso carinho, o nosso abraço e até um próximo convite que faremos para você estar conosco, tá bom? E aí, gostaram? Pastor, muito obrigado. Ok. Gostaram aí de conhecer um pouquinho mais de Apocalipse capítulo 13? O tempo é curto, mas você pode tirar tempo, ler esse capítulo, adquirir livros conforme foi indicado aqui. Eu quero, antes de fazermos aqui um momento com vocês aqui, de mostrar alguns desafios que teremos no próximo mês aqui na Associação Norte do Pará,
deixar o nosso abraço aqui bastante carinhoso, pessoas que mandaram fotos, vamos mostrar algumas fotos para vocês. Viseu, Cametá está aí num grande auditório, olha aí, um abraço para vocês, povo querido de Viseu. Júlia Cefera aqui bem pertinho de nós também, o auditório está bonito aí. Segura a primeira foto aí, João, que a gente já vai passar daqui a pouquinho. Acará, Olho d'Água, Salinas também, Santa Isabel, daqui a pouquinho estarei me deslocando para Santa Isabel, teremos ali uma participação também especial. Moju, Bragança, Marituba, Pastor Wagner, olha aí o abraço para o seu povo. Subdistrito de Beija-Flor, a Igreja da AMPA, que é ao ladinho da associação também, já compartilharam uma foto conosco. Pedreira, Telégrafo, Sacramento, Central de Belém, um abraço aí para os irmãos de Jurunas, o auditório, a foto ficou muito bonita de vocês, viu? Mãe do Rio, Aurora do Pará, Ipixuna, Tomé-Açu, o grande auditório aí em Quatro Bocas. Parabéns, pastor Sérgio. Nós temos aí Abaetetuba, Vigia com o pastor Davi, Cachoeira do Piriá, aqui em Belém, Terra Firme, José Bonifácio, vários pequenos grupos, né? Marco 2, subdistrito aqui do Gamar, Capitão Poço, Terra Alta, Curuçá. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Nós temos aí Olho d'Água, Igarapé-Miri, Igarapé-Açu, realmente um grande movimento aqui na nossa associação. Vamos então dar uma olhadinha nas fotos aí, subdistrito também de Baião foi colocado aí. Olha aí, igrejas em pequenos grupos, temos aí auditórios de várias pessoas. Eu não lembro os lugares, mas vocês vão identificando. Ó, Cametá, passa para nós aí, Cachoeira do Piriá, um abraço para esse povo querido aí. Vigia, olha aí quanta gente no distrito de Vigia. Acará, vai passando para nós, pastor João. Temos mais ainda Abaetetuba, olha aí, Tomé-Açu. Vamos lá, Águas Lindas, aqui bem pertinho de nós, Beija-Flor, Central de Belém, lindos auditórios, José Bonifácio, Marituba, vocês compartilharam as fotos, olha a Igreja da AMPA, São Brás, Olho d'Água, obrigado a todos vocês que compartilharam as fotos aí, Pedreira, Sacramento, olha aí, Capanema, volta essa foto aí, pastor Michel, olha aí. Olha, o povo disse que viria para a vigília e vieram mesmo. Gente, um abraço aí, parabéns para vocês. Moju, casa cheia em Moju, hein? Vamos passando, vamos ver quem mais enviou fotos aí. Centro Nipônico, Marco 3, 4, Marco 5. Olha como é que está o auditório aí de Quatro Bocas. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Realmente muito lindo. Olha aí, pastor Rogério, Terra Firme. Nós temos aí Bragança 2, Jaderlândia, pastor Samuel. Olha, muitas fotos, não foram possíveis colocar todas aqui, mas muito obrigado. Gente, aqui na Associação Norte do Pará, nós somos uma igreja em movimento. E nós queremos mostrar rapidamente para vocês quais serão os movimentos que teremos agora nos próximos dias aqui na associação. Quero pedir ao pastor João que compartilhe conosco uma tela bem rapidinha. E você faz parte deste movimento aqui na Associação Norte do Pará, porque você sabe que a Igreja Adventista é a igreja das oportunidades e você pode se engajar em diversos ministérios internos e externos também. Rapidamente, passando para nós queremos dizer a vocês que trabalhamos aqui na associação para termos um discipulado pessoal, um discipulado na igreja cada vez mais forte, e nós nos movimentamos aqui dentro de 7 grandes áreas para fortalecer o discipulado, que é a formação missionária. O encontro desta tarde tem a ver com formação espiritual, formação de líderes, a formação teológica, formação de novas igrejas e revitalização também de fachadas, formação da família e também o estilo de vida. Essas são as 7 áreas que a associação tem se movimentado para fortalecer cada vez mais o discipulado aqui em nossa associação. Pode passar para nós aí, pastor João. Irmãos, nós começamos o movimento aqui na associação com o Impacto Esperança. Você participou, sentiu a vibração, o entusiasmo, foi às ruas e depois nós entramos num segundo movimento muito abençoado que foi então a Semana Santa. Pode passar o próximo slide para nós. Nós tivemos aí com o tema esse ano, o Amor Vive, que aconteceu nos pequenos grupos, salões, vários plantios de igreja. Nós temos mais de 30 plantios de igreja que estão acontecendo durante a semana e eles continuarão agora até o mês de maio, quando teremos aí a grande colheita do batismo, que é S1. E agora
nós estamos tendo hoje o encerramento da Semana Santa, que é a consagração e a dedicação da nossa vida, porque amanhã à noite nós começamos a segunda parte agora deste preparo para o batismo QS1. Nós começaremos amanhã à noite em todas as nossas igrejas os domingos evangelísticos. Estaremos estudando o livro O Último Convite. Você pode acessar o site Discipulador QS1, baixar o PowerPoint, estude o capítulo correspondente e você vai apresentar essa mensagem. As pessoas já estão lendo o livro e agora vamos estar nós também aprofundando cada vez mais, porque o Último Convite fala sobre as 3 mensagens angélicas, tudo a ver com o que nós aprendemos nesta tarde. Bem, a continuidade, então, nós tivemos aí a Semana Santa, e como que será essa continuidade agora? É lógico que nós vamos fortalecer o ensino, estaremos fortalecendo a visitação e os movimentos de oração também, focando agora os estudos bíblicos. Olha só quanta oportunidade para você se engajar com estudos bíblicos. Pode colocar a próxima tela para nós? O que nós queremos pedir para você? Muitas pessoas vieram para a Semana Santa, agora é hora de você preparar uma lista bem recheada de interessados, orar por essas pessoas, compartilhar entre os diversos ministérios da igreja para que todas as pessoas que vieram possam continuar sendo atendidas em casa ou também nas classes, seja nos pequenos grupos, nas classes bíblicas, nas duplas missionárias, através das nossas evangelistas, do Evangelismo Mel. Operação Resgate, estudo bíblico digital, é uma nova modalidade contemporânea. E você que tem pouco tempo, não deixe de ministrar o seu estudo bíblico, use essa ferramenta que nós temos disponível para você aí. Temos também o plantio de igreja, que acontece através do evangelismo público, e o programa de visitação e oração com todos os interessados. Estaremos usando todas essas plataformas agora para poder interagir com os interessados que foram levantados durante a Semana Santa. Agora, vem um desafio para nós, e eu quero convidar a professora Rejane, porque nós teremos 3 desafios que vai envolver aí o Ministério da Mulher e vai envolver toda a igreja. E ela vai compartilhar conosco um pouco desses desafios de Deus agora para a sua vida. Agradeço o pastor Godinho, todos me ouvem bem? E aqui nós seguimos na continuidade com projetos que eles vão colaborar para a celebração, para a formação pessoal, tanto dos membros já batizados, quanto dos membros que estão sendo acrescentados à nossa família de fé. E o primeiro deles, o próximo aqui, dos dias 25 a 29 de abril, de 6 a 7 da manhã, a gente retoma aquela temporada de saúde. Então, nós temos aí como convidados o doutor Elias, doutora Lilian, doutor Eduardo Clagios e doutora Rafaela para falar de saúde na família. Você é nosso convidado antes de ir trabalhar, antes de ir para a faculdade, para a escola, passe aí conosco. O próximo desafio que nós temos na próxima tela é ali a escola teológica. A temática dessa escola teológica é a teologia do sábado. Nosso convidado, o pastor Vanderlei Dornelles. E nesse dia, 6 de maio, às 19h20, acontece a escola teológica. Convidados são todos os líderes, os membros, os amigos, mas antes de 7h20, a gente vai ter um pôr do sol como os lares de esperança. Então, às 6 horas a gente faz o pôr do sol, convida uma família, prepara a mesa bonita para vivermos juntos a experiência do sábado, temos momentos de descontração, de uma refeição saudável, e aí, 7h20, participamos juntos da escola teológica. Pastor Godinho, é contigo. Muito bem, gente, você pode observar que nós estamos preocupados aqui na associação, que você tenha conhecimento teológico, conhecimento profético, que você faça uma boa reforma de saúde, que você tenha um discipulado consistente, que você se desenvolva fisicamente, mentalmente, socialmente, espiritualmente. Está aí propostas de Deus, você vai ter do dia 25 ao dia 29 a oportunidade de ter um médico aí na sua casa, dando atendimento para você, você vai poder interagir, fazer a sua pergunta, e depois vem aí, lógico, a nossa escola teológica, que está uma bênção, eu sei que você tem acompanhado. Convide uma pessoa afastada, um amigo, uma pessoa que está estudando a Bíblia com você, e nós teremos aí um especialista na área, que é o pastor e doutor Vanderlei Dornelles. E aí, tá gostando?
Não esqueça, nós somos uma igreja em movimento para termos um discipulado QS1 cada vez mais forte. E você está sendo desafiado a participar, e parabéns porque você tem se envolvido aí nos nossos grandes desafios. E a partir do dia 14 de maio, nós teremos aqui em nossa associação, então, uma semana especial. Você pode escolher qual das 2 últimas semanas que vocês farão, e essa semana vai ser realmente a oportunidade de nós consolidarmos a decisão de várias pessoas que estão estudando a Bíblia no batismo do discipulador QS1. Tradicionalmente, aqui na associação, o batismo de maio e novembro são os maiores batismos aqui, que ultrapassam 1000 batismos em cada mês. Então, nós estamos esperando aí que na sua igreja vocês continuem trabalhando, fazendo os domingos evangelísticos, classes bíblicas, pequenos grupos, atualizando as listas de interessados e ajudando com que as pessoas tenham realmente uma experiência transformadora para que elas possam tornar-se membro da Igreja de Deus aqui nesta terra. E aqui ao meu lado está o pastor Wellington, que é o nosso secretário. É ele quem conta aqui, recebe as fichas aí que vocês mandam das igrejas, é a secretaria que contabiliza, mas a secretaria tem uma preocupação muito grande, e só tem preocupação quem ama, né, pastor Wellington? Qual é o recado para a igreja nesta tarde reunida? Qual é o recado de Deus para eles com esses milhares de pessoas que serão recebidas no batismo do discipulador QS1? Ok, pastor Godinho. Primeiramente, a minha gratidão à Igreja de São Brás pela acolhida durante essa semana. Um abraço a toda a igreja que está reunida. Hoje estivemos realizando o batismo do Pablo e do Tiago. E nessa ocasião, pastor Godinho, eu orientei sobre a importância do acompanhamento pós-batismal, que é a ênfase do discipulado também. Então, normalmente, nós temos 13 semanas. E para você não esquecer o que fazer durante esse período, 3 palavrinhas só para você aprender de cor: comunhão, relacionamento e missão. Na comunhão, você estimula o novo converso a desenvolver sua habilidade no estudo da Bíblia, no estudo da lição da escola sabatina. No relacionamento, você o conduz a um pequeno grupo, a uma unidade de ação, promovendo a interação, a interatividade, a integração com a nova igreja e a família que ele recebe. E na missão, você o conduz ao processo, sim, de fazer novos discípulos, de evangelizar e de se tornar, de fato, aquilo que ele é quando nasce no reino de Deus, um missionário. Então, nosso estímulo, pastor Godinho, é que a gente conserve esse programa de conservação, de discipulado, promovendo assim o crescimento espiritual, a maturidade cristã daqueles que serão aceitos pelo batismo no mês de maio e nos demais meses do ano, inclusive novembro. Muito bem. Gente, eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês. O nosso desafio é sair, evangelizar, usar todos os meios para evangelizar e também usar todos os meios para manter as pessoas na igreja. E aí, você concorda comigo? Posso contar com você? Nós queremos abraçar e não mais soltar essas pessoas e ajudar nesses primeiros meses, que não são meses fáceis, para que elas possam trocar os hábitos, para que elas possam realmente ter uma experiência mais profunda. Para isso, nós temos escola sabatina, nós temos pequenos grupos e nós temos também o programa pessoal. Já está confirmado que o melhor programa para manter as pessoas na igreja é o acompanhamento pessoal, é o mentoreamento e o pastoreio. Aqui na AMPA, todos os novos membros devem ser amparados. Nós não queremos abandonar nenhum deles. E nós estamos contando com a sua liderança, pastor, anciãos, líderes de departamentos, professores de escola sabatina, para fazermos este grande movimento de retenção dos membros aqui na nossa associação. Eu sei que muitos de nós talvez já tivemos a experiência de ser batizado, perder o contato com a igreja, sair, voltar, ser rebatizado, e você já sabe o que fazer para ajudar essas pessoas na igreja, ajudar a ter novos amigos, e nós vamos crescendo cada vez mais nesta visão de cuidar dos que estão chegando e cuidar também daqueles que já estão mais tempo na igreja. Mas deixa eu colocar uma preocupação para vocês. Quando nós falamos em cuidado na igreja, eu estou falando em cuidar dos novos membros, cuidar também das novas gerações, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que hoje eles têm muito amor pela igreja, respeitam a liderança, mas se não tem o ambiente adequado para eles, se não tem uma sala, se não tem investimento para eles,
eles começam a achar que a igreja não valoriza eles. E a primeira oportunidade que eles têm, eles deixam a igreja. Então, gente, por favor, fique aqui o meu apelo para vocês. Vamos cuidar dos novos membros, mas vamos cuidar também dos que já estão dentro da igreja. Desbravadores, aventureiros, talvez isso não seja suficiente para mantê-los na igreja, precisamos andar uma segunda milha. Mas eu queria pedir algo mais para vocês. Por favor, vamos cuidar também das pessoas que já não estão mais podendo vir à igreja. São pessoas que dedicaram toda a sua vida à igreja, serviram, hoje estão enfermas, estão acamadas, às vezes impossibilitadas de vir à igreja por questões físicas. Por favor, gente, crie um ministério da terceira idade, visite essas pessoas, ore com elas, leve a Santa Ceia, abrace essas pessoas, consiga um carro para buscá-las e trazê-las para a igreja. Nós precisamos cuidar de todas as pessoas na igreja, não é cuidar somente dos novos membros. E esse movimento precisa acontecer aí na sua igreja, tá? E eu queria pedir para você que é ancião, para vocês que cuidam aí do departamento da família, vamos fazer esse movimento de cuidado, de amor, de interação, para que as pessoas realmente sintam que nós estamos preocupados com o bem-estar delas. Posso contar com vocês? O que vocês acham disso? Não perder ninguém que é evangelizado, mas também acompanhar aqueles que estão na igreja e porventura estão passando por diversas outras necessidades. Contamos com você, com a sua liderança, com a sua participação e também com o seu engajamento. Nós vamos fazer a última oração desta tarde, de entrega, de consagração, de dedicação, e depois, logo em seguida, nós vamos continuar presencial aí com vocês. A nossa equipe já vai se deslocar agora, eu estarei indo para Santa Isabel, e nós teremos aqui os nossos departamentais, todos estão conectados, já saindo para alguma igreja, e vocês continuarão aí com o pastor de vocês. Tenham todos vocês uma boa vigília. Muito obrigado por terem participado desse momento conosco. E a gente vai se encontrando aí. E o nosso próximo encontro, deixa eu já convidar um grupo muito especial aqui. Olha, você que é ancião, aliás, você que faz parte do ancionato, né? Que nós temos agora as mulheres. Então, vocês do ancionato, diretores de ministério pessoal, nós temos aqui os coordenadores de interessados e Ministério da Mulher e pregadores da Semana de Colheita, no próximo domingo, às 17 horas, dia 24, nós temos um encontro de 1 hora, tá? É uma convocação com a administração da associação. E a gente quer ter esse encontro para passar algumas informações administrativas com todos vocês. Já coloque isso na sua agenda e o pastor vai compartilhar o link e definir o local para você assistir, tá bom? Fique em pé aonde você está, por favor. Você já está sentado aí um bom tempo. Levante um pouquinho. Nós vamos orar agora e logo em seguida você vai assistir o vídeo de lançamento do batismo do discipulador QS1. Acabando o vídeo, vocês continuam aí no presencial com mensagens musicais, orações, dinâmicas em grupo e que vocês tenham aí uma ótima vigília e que você continue na presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar então? Nosso Deus e maravilhoso Pai, obrigado pela motivação da Tua palavra, por tudo que vimos e ouvimos e pelas impressões colocadas em nosso coração também pelo Teu Santo e Bom Espírito. Continue abençoando esta vigília, abençoando a nossa igreja aqui na Associação Norte do Pará, dando-nos a consciência, ó Deus, de que nós estamos no tempo do fim e que nós devemos viver uma vida de santidade na Tua presença todos os dias em comunhão, relacionamento e missão. Continue abençoando esta vigília, edifique o Teu povo, una-nos agora na Tua palavra, é a nossa oração e nós fazemos isso no doce, sagrado e poderoso nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Glória a Deus. Um abraço para vocês. Domingo nos encontramos com essa equipe e no dia 6 de maio, então, na nossa escola teológica. Por favor, agora assista o vídeo, então, do batismo. O mês de maio está chegando e com ele um grande desafio para todas as igrejas da Associação Norte do Pará. Teremos nos dias 21 a 28 de maio em sua igreja a Semana de Colheita do Discipulador QS1. E nós estamos aqui para dizer que estamos contando com a sua participação e motivação e estudos bíblicos preparando pessoas para essa colheita muito especial. Então, fique atento
algumas etapas que teremos a partir de agora no nosso processo Discipulador QS1. Prepare uma lista de interessados com nomes de pessoas que estão estudando a Bíblia ou que precisam de uma visita especial para que tomem a decisão. Motive sua igreja, após a Semana Santa, a realizar os domingos evangelísticos. Organize classes bíblicas. Você pode participar convidando e acompanhando seus amigos e interessados. Estabeleça pequenos grupos para praticar o evangelismo da amizade. Incentive o trabalho por meio das duplas missionárias e o estudo bíblico digital. Organize a semana de colheita com antecedência, orando pelas decisões que serão alcançadas. Acompanhe durante 13 semanas os novos batizados, para que eles se estabeleçam e cresçam em seu discipulado. Como você acabou de ver, nós estamos todos integrados na busca de ir e fazer discípulos. E eu quero convidar você e a sua igreja, todos os líderes e membros, para que você faça parte deste grande movimento do batismo do Discipulador QS1 e também da formação espiritual dos novos membros. Vem com a gente, junte-se a nós e seja um Discipulador QS1.